Olá, você, tudo bem? Na aula de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre pincéis, tá, gente? Tenho recebido pedidos me solicitando que explicasse sobre pincéis, então eu vou passar para vocês da maneira mais simples possível a, a razão, né, de cada pincel, não é mesmo? Para o iniciante da pintura em tecido ele começar a se familiarizar com os pincéis, não é mesmo? Esses pincéis que eu tenho aqui para demonstração para vocês, eu acredito que são aqueles pincéis mais básicos e que têm a necessidade de todo iniciante de pintura ter, tá, gente? Ó, temos o certo desse pincel é chamá-lo de redondo. Por que redondo, gente? Porque aqui, ó, na ponta do pincel, você vê que é bem redondinho e, e ele serve para fazer linhas, não é mesmo? Linhas e pontos, né? Na pintura em tecido ou em qualquer pintura, não é? Já que ele é bem linear mesmo, as cerdas dele. Temos aqui o pincel chato. Chato porque é o corte aqui das cerdas, aqui é chato, então é por isso que ele é assim conhecido, tá? Pincel chato. Pincel aparado e lixado. Pincel língua de gato, por conta dele ser arredondado, como se fosse mesmo uma língua de gato, no formato, não é? De uma língua de gato. Então esses são os pincéis básicos para pintura em tecido, tá? Que eu acho que todo iniciante deveria ter de pintura em tecido. Quando eu falo de pincéis, pessoal, eu falo da Condor, porque a Condor ela tem os melhores pincéis do mercado. Ela tem uma variedade e uma infinidade de quantidade de pincéis, de variedade mesmo de pincéis. Vamos falar então, pessoal, sobre a numeração do pincel, tá bom? A numeração do pincel, ela determina o tamanho aqui da bitola ó, do pincel, tá? Você pode ver que, por exemplo, isso aqui é o 434, número 4. A bitola dele é bem fininha, por conta da numeração ser baixa. Se fosse uma número 2, seria menor ainda, não é mesmo? E quanto maior a numeração, maior vai ser a bitola do pincel. No caso, ó, é o 434, número 20. Você vê que ele é bem largo, não é? Se fosse uma numeração maior que a 20, seria ainda mais largo. Então, a numeração, ela determina a bitola do pincel, tá? Vamos falar, então, de referência. O número de referência do pincel, ele determina o formato do pincel. Já conhecemos, né? Esses formatos que tem aqui na bancada. Esse é o aparado e lixado, número 16, e o referência 454. Então, todo o pincel de cabo amarelo 454 da Condor vai ser o aparado e lixado, tá bom? E a numeração vai determinar o tamanho da bitola aqui, ó, a largura, né, a espessura da bitola do pincel. Tem gente que compra este pincel, que é o 456, e apara e lixa para poder trabalhar na pintura em tecido. Não tem necessidade disso, gente. Esse pincel aqui ele é para espalhar a tinta na pintura em tecido, tá? Por isso que ele tem as cerdas compridas assim e é chato aqui na ponta. Ele serve para espalhar a tinta, tão somente para espalhar a tinta, tá? Porque se você quer um pincel aparado e lixado, então você teria que comprar o 454, não é mesmo? Não teria necessidade de aparar e lixar, ó, porque já vem aparado e lixado. Aí
Alguém pode falar, mas você tem um vídeo aula na qual você explica, né, como que se apara e lixa pincéis. Esse vídeo, pessoal, é para explicar às pessoas que, porventura, tenham comprado um outro pincel lá, de uma marca diferente lá, e que não saiba, né, aparar e lixar. Por isso eu fiz aquela vídeo aula, tá? Mas esse pincel, o 456, não é para parar e lixar, não. Ele é para se usar assim mesmo. Pincel filete que eu tenho aqui é o 415, número 2. Eu creio que esse é um pincel que não pode faltar no material do pessoal aí da pintura em tecido não, tá? Tem necessidade mesmo de um pincel filete e esse aqui é um dos melhores, né? Para se fazer acabamento, fazer cílios, fazer sobrancelhas, fazer cabelinhos, fazer linhas mesmo na pintura em tecido. Então ele é bem fininho, ele é o número 2, 415 número 2, ele é bem fininho e consigo fazer linhas bem finas e precisas com ele. Agora, se eu quiser uma linha mais grossa, eu pego um pincel de numeração maior. No caso aqui, ó, o 415 número 8 da Condor, tá? Ele é mais grosso, me dá linhas mais grossas, né? Consigo fazer um acabamento um pouco mais grosso do que o número 2. Então são esses dois pincéis filetes que eu acredito, tá? Que não possa faltar aí no material do iniciante da pintura em tecido. E essas outras três referências que tem aqui na bancada, tá? Que é o 456, o referência 454 e o referência 434. Então para que serve cada pincel, gente? Esse pincel língua de gato, ele vai me dar acabamentos arredondados lá na ponta, não é? Então, para isso que ele existe. Por exemplo, se eu quiser fazer uma cerquinha lá com as pontas da cerca bem arredondadas, eu coloco simplesmente o pincel e puxo, porque ele é redondo na ponta, língua de gato, então eu consigo fazer acabamentos arredondados com ele, tá? E a numeração dele vai determinar o tamanho, né, a espessura, melhor dizendo, do acabamento arredondado que eu quero. O 454 ele serve para fazer os contornos do trabalho, tá? Como ele é bem preciso, eu uso bastante, gente, esse pincel 454. Ele me dá acabamentos bem precisos, ó, nas bordas do trabalho, tá bom? E se eu quero trabalhar uma área grande, pego uma numeração maior. Se eu quero trabalhar uma área pequena, uma numeração menor. E quanto aqui o 456 é para preencher as áreas do centro de cada detalhe aqui da pintura. E como já disse, a numeração vai determinar o tamanho aqui da bitola, não é a espessura. Então, cada espaço que eu for trabalhar, dependendo da área que eu vou trabalhar, não é mesmo? Se for uma área grande, eu trabalho com uma numeração maior. E se for uma área menor, uma numeração mais baixa. Bom, gente, esses aqui são os básicos, né? Os pincéis básicos que eu acho que todo iniciante de pintura em tecido deve ter. Como já disse, existem uma infinidade de outros pincéis, mas que para o iniciante eu acho que não é preciso conhecer mais do que esses daqui não. Eu creio que eu apresento para vocês aqui os pincéis básicos para pintura em tecido, tá? E a Condor, ela tem um acabamento bem legal nos pincéis, ó, de maneira que você vai ganhar na qualidade dos seus trabalhos, além de ter um pincel que vai durar bastante, que o material dele é bem resistente, tá bom? Esses pincéis aqui, eles estão num preço bem acessível no mercado, eu creio que qualquer pessoa possa comprar. Então é isso, pessoal, tá aqui o básico de pincéis, tá, para pintura em tecido, e eu creio que esses pincéis são o necessário, tá, para o iniciante da pintura em tecido. Até uma próxima aula, gente, e muito obrigado.